Quando se fala em material didático para ensino de artes visuais, muitos o associam ao livro com imagens de obras de arte, ou com outros materiais que funcionam como suporte para os exercícios artísticos, como papel, pincéis, tintas e outros. Os livros de arte, em sua maioria, não são concebidos e editados para o ensino de artes visuais. E mesmo os livros editados com essa finalidade, nem sempre funcionam ao contento, porque o processo de ensino e aprendizagem em artes visuais é dinâmico, assim como a realidade dos alunos e a estrutura de cada escola é diferente em cada lugar. Quem melhor conhece os alunos é o professor, que está junto deles na sala de aula e conhece a sua realidade e a sua cultura. E é ele, portanto, o professor, quem pode melhor pensar e produzir o próprio material didático, de acordo com a estrutura à sua disposição. Isso não significa que os livros de artes devam ser dispensados. Uma boa biblioteca é fundamental tanto para alunos quanto para professores. O especialista em ensino de artes visuais, como um propositor de material didático para a disciplina, deve ficar atento para vários aspectos na composição, produção e uso desses materiais com os alunos. Um desses aspectos é que o material didático não funciona como uma receita passo a passo, dessas para se preparar um bolo. Os processos de criação e o ensino de artes visuais não acontecem de forma linear. Assim como os resultados, os trabalhos dos alunos também nunca são iguais. Além do material didático, também deve ser considerada a subjetividade do aluno, que é o jeito próprio de cada um interpretar e expressar o que aprendeu na arte e na própria vida. Outro aspecto fundamental é que o ensino de artes visuais, abordado numa perspectiva contemporânea, percebe a arte como área de conhecimento, como expressão e como cultura. Assim, as orientações didáticas devem estimular a construção de conhecimentos em arte, devem abordar a arte e a cultura dos alunos e criar condições para a ampliação da sua percepção estética. Em pesquisa realizada com alunos desta disciplina, a maioria revelou que não conheceu ou não se lembrava de materiais didáticos na disciplina durante o período no qual cursou o ensino fundamental e o ensino médio. A maioria revelou também que as atividades eram baseadas em desenhos com modelos repetitivos para colorir ou em exercícios de livre expressão. Atividades dessa natureza tornam o processo empobrecido e raramente favorecem a construção de conhecimentos em arte, quando não colaboram para a construção de compreensões equivocadas das artes visuais. O material didático não pode se restringir a um conjunto de coisas, ou apenas mostrar uma obra de arte num livro. Deve ser instigante e despertar a curiosidade dos alunos. Deve tocá-los esteticamente, no sentido de provocar estímulos e interesse em saber do que se trata, do que é feito, da possibilidade de experimentá-lo e compreendê-lo. O material nem precisa ser necessariamente um objeto de arte, mas deve ser um objeto estético, deve relacionar e dialogar com o universo da arte. E o professor deve criar condições para que o aluno possa, além de produzir o próprio trabalho, apreciar e analisar a produção dos colegas e as produções artísticas de um modo geral. Essas ações enriquecem o processo porque entrecruzam atividades de fazer, apreciar e contextualizar a arte, proposições da abordagem triangular sistematizada pela pesquisadora Ana May Barbosa. É importante também buscar recursos que reflitam a cultura do aluno. Um exemplo disso é o uso de tecnologias contemporâneas, que pode e deve ser explorado na construção de material didático para o ensino de artes visuais. Há vários equipamentos de tecnologia que já fazem parte do cotidiano dos alunos e da maioria das escolas. Equipamentos móveis como o celular e a câmera digital se popularizaram e ficou fácil conectar e trabalhar diversas mídias no computador, como textos, imagens, sons e vídeo. Na relação com as tecnologias, deve-se pensar na utilização desses equipamentos em favor de ideias estéticas e projetos, e o professor deve atuar como um mediador, tendo o aluno como um parceiro. Muitas
Às vezes o aluno sabe usar melhor os equipamentos do que o professor, e isso pode ser uma boa fonte para trocas de conhecimentos, já que o domínio técnico não avança muito sem a clareza dos conteúdos. Além dessas considerações teóricas necessárias para se elaborar um material didático, é preciso pensar também nos outros componentes da produção do material, como o formato que o material terá, o público para o qual o material se destina, o foco principal da proposta e possíveis desdobramentos, os desafios propostos com o material, a metodologia de desenvolvimento e os instrumentos necessários para a construção e uso. Materiais simples como o papel e elementos gráficos como o ponto e a linha são tradicionalmente usados no ensino de artes visuais, mas podem se constituir em material didático ainda mais rico, dependendo dos critérios da sua abordagem. Um exemplo que mostraremos, denominado em aberto, é o material didático apresentado por Mauro Henrique Portela Tavares como trabalho de conclusão da disciplina Laboratório 2 do curso de Licenciatura em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da UFMG, sob a orientação da professora Juliana Gauthier. O autor apresenta uma caixa que contém folders e objetos com o propósito de servir como recurso didático para professores. A proposta aborda elementos gráficos básicos como ponto, linha e plano em 2 e 3 dimensões, e aponta alguns desdobramentos de atividades em desenho, gravura, artes gráficas e design. A caixa tem um CD com um texto de apoio que apresenta relações entre os trabalhos de alguns artistas brasileiros e estrangeiros, como Lydia Clark e Escher, e os elementos do próprio material. Esses elementos gráficos dependem de um suporte. Na maioria das vezes, o suporte tradicional tem sido o papel, que por ser muito versátil, foi considerado na construção do material. A versatilidade do papel permite pensar na sua bidimensionalidade e na transposição para a tridimensionalidade, a partir da folha dobrada. Outro material didático apresentado no mesmo curso chama-se Caixa Laboratório de Luz e foi criado por Maíra Imenes Ishida. A autora aborda, com o material, efeitos e aspectos da incidência da luz e de sua interferência na percepção e criação de obras de arte. A experiência é apresentada em 2 formatos. Uma caixa virtual de luz, criada com recursos digitais, uso do computador e de programa específico, e outra caixa de luz feita com papelão e outros materiais de fácil manuseio e que pode ser construída na sala de aula. Antes das caixas, porém, foi criado um arquivo com fichas contendo imagens selecionadas de obras de artistas que exploram a luz nas suas composições e que instigam a percepção do olhar sobre a luz e a sombra dos objetos. As fichas contêm as referências das obras e indicações de onde encontrar mais imagens e informações. Esses exemplos são ricos, pois nos ajudam a ampliar o nosso repertório e a compreender diversas questões da arte em distintas culturas e tempos. Após a constituição do arquivo de imagens, foi criada a caixa de luz virtual, como modelo para experimentar a influência da luz na percepção de objetos tridimensionais. A proposta consiste em cada um observar virtualmente a caixa, acendendo e apagando as luzes que iluminam de diversos ângulos uma esfera de isopor, transformando assim o seu aspecto. A partir dessa experiência virtual e da escolha do tamanho, formato da caixa e imagens de obras, objetos ou esculturas, cada um constrói sua própria caixa de luz, utilizando papelão ou caixas prontas, dessas que se consegue em supermercados. A caixa deve ser revestida ou pintada por dentro de preto e com alguns orifícios para a entrada de luz. Dentro da caixa são colocadas as imagens de obras, esculturas ou objetos de arte de pequeno tamanho que serão iluminados. Cumpre a função de um pequeno laboratório de luz, pensando e comparando com um estúdio de fotografia. As variações da luz podem ser conseguidas com a criação de pontos de iluminação em diferentes lugares da caixa e usar papéis coloridos e o papel vegetal para criar filtros e tornar a luz mais difusa. A experiência permite observar diversas incidências e aspectos da luz nas imagens ou objetos, com diferentes qualidades de luz, modificando-se a direção. A caixa pode servir também para ajudar a pensar a criação de um desenho ou pintura a partir de objetos colados no seu interior e observar os diferentes tipos de luz.
ou ainda para se fazer um pré-estudo para uma instalação, utilizando protótipos de objetos ou esculturas para se pensar na apropriação de espaços maiores, como o espaço de uma sala de exposição ou de uma sala de aula. A autora sugere, porém, que a caixa possa ser pensada como uma ideia e propõe a apropriação dessa ideia com liberdade para a criação de outras caixas de luz com outras variações, aspectos, formatos e propostas. Esses dois exemplos deixam claro que não se tratam de materiais estanques, fechados. Pelo contrário, são abertos e abordam referenciais artísticos durante todo o processo, oferecendo, portanto, condições para o surgimento de novas ideias e novas produções a partir das proposições apresentadas, e criando condições para se construir conhecimentos em arte. Procuramos falar e mostrar conceitos importantes para se pensar na produção de um material didático para o ensino de artes visuais. O desafio agora é seu. Quais são as suas ideias e projetos para a produção de um material didático para a disciplina? Boa sorte, bons projetos.